Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o câncer de colo. O câncer de intestino, o câncer de colo, é o terceiro câncer mais comum em homens e o segundo câncer mais comum em mulheres. Então, quer dizer, é um câncer altamente prevalente na população em geral. 75% dos casos de câncer de intestino são casos esporádicos, ou seja, sem relação com síndromes genéticas familiares. A gente vai ver ainda nesse vídeo que o câncer de intestino ele também está associado a várias síndromes genéticas familiares, onde várias pessoas na mesma família têm a doença. Dentre os tipos histológicos, o mais comum do câncer de cólon é o adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma é o tipo histológico mais comum do câncer de intestino. Entre os fatores de risco, nós temos idade, é o fator de risco mais importante para o câncer de cólon. Aproximadamente 90% dos casos de câncer de intestino ocorrem após os 50 anos de idade. Então é por isso que hoje se recomenda o rastreamento do câncer de intestino após os 50 anos. Então a idade é um fator de risco importante para o câncer de cólon. Etnia, então o câncer de cólon ele é mais comum em judeus askenazes. E nos Estados Unidos, os afro-americanos eles têm um risco maior de câncer de intestino quando comparados com os caucasianos. Outro fator de risco é a presença de adenoma. Então já existe na literatura uma relação muito bem estabelecida entre adenoma e câncer de intestino. E a gente sabe também que a polipectomia, ou seja, a retirada do pólipo, previne o aparecimento do câncer de intestino. Isso ainda é um pouco controverso, a questão da alimentação com câncer de intestino, mas aparentemente o alto consumo de gordura saturada parece aumentar o risco, assim como o alto consumo de carboidrato, principalmente de farinha refinada. A carne vermelha, por ter um alto teor de ferro, parece também aumentar o risco do câncer de intestino. Por quê? Porque esse alto teor de ferro estaria relacionado ao aumento dos radicais livres no intestino, levando a mutações celulares. Outros fatores alimentares, deficiência do ácido fólico. Então, a deficiência do ácido fólico levaria a alterações em mecanismos de reparo do DNA e também altera a regulação da função de alguns proto-oncogenes. E isso aumentaria, então, também o risco de câncer de intestino. O alto consumo de álcool também parece estar relacionado ao câncer de intestino. Por que que isso acontece? Porque o álcool ele pode alterar o metabolismo do ácido fólico e, como eu acabei de comentar, a deficiência do ácido fólico pode estar relacionada à alteração em mecanismos de reparo do DNA e também altera regulação da função de alguns proto-oncogenes. Então o álcool poderia estar relacionado à deficiência de ácido fólico e a gente tem o efeito lesivo direto do álcool na mucosa intestinal. Isso pode levar a uma metilação anormal do DNA da célula intestinal, então aumentando também o risco de câncer de intestino. A obesidade, diabetes, ou seja, duas doenças que se relacionam à resistência à insulina, também pode aumentar o risco de câncer de intestino. E esse aumento parece estar relacionado justamente a essa resistência à insulina, porque a resistência à insulina aumenta a atividade do fator de crescimento insulina símile, ou seja, do IGF-1, e isso poderia aumentar a proliferação celular, aumentando o risco do câncer de intestino. Já é sabido também que as doenças intestinais inflamatórias aumentam o risco de câncer de cólon. Esse aumento do risco tem relação direta com o tempo de evolução e extensão da doença. Então, quanto maior o tempo de doença e quanto mais extensa a doença no intestino, maior o risco. E o risco é maior para aqueles pacientes que têm retocolite ulcerativa, quando a gente compara, por exemplo, com pacientes com doença de Crohn.
Geralmente, na doença intestinal inflamatória, a lesão inicial é uma displasia da parede do intestino e não o aparecimento do pólipo intestinal. A história familiar é importante. Para vocês terem uma ideia, indivíduos com história familiar têm um risco aumentado em 20% de ter câncer de colo. Esse risco é maior naqueles indivíduos que têm 2 familiares de primeiro grau com a doença. E o risco também é maior naqueles indivíduos que tiveram um familiar com doença antes dos 45 anos de idade. Então, se o paciente tem 2 familiares de primeiro grau com a doença e esses familiares tiveram a doença antes dos 45 anos, isso aumenta mais ainda o risco. A gente tem algumas síndromes genéticas que se relacionam também ao aumento do risco do câncer de intestino. Uma dessas síndromes é a síndrome de Lynch, né, que também é chamada de câncer coloretal hereditário não polipoide. Então é uma síndrome hereditária que responde por 3% dos casos de câncer de intestino, é esporádico, e por 15% dos casos familiares. Então 3% dos casos de todos os casos de câncer e 15% dos casos familiares. A gente tem a síndrome de Lynch tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, ela aumenta o risco do câncer de cólon. Então, responde a síndrome de Lynch por 3% dos casos de câncer de intestino e 15% dos casos relacionados à predisposição genética a câncer de intestino familiar. Já a síndrome de Lynch tipo 2, ela aumenta o risco do câncer de cólon e também aumenta muito o risco de câncer ginecológico, principalmente endométrio e ovário. Então seria uma síndrome relacionada a câncer de cólon e câncer ginecológico. Também pode aumentar o risco do câncer de estômago, delgado, intestino delgado, próstata, rim e ureter. Mas se a gente falar na síndrome de Lynch tipo 2, a gente vai pensar sempre aumento no risco de câncer de cólon e aumento no risco de cânceres ginecológicos. Trata-se de uma doença autossômica dominante. É comum o paciente apresentar manchas com café com leite e geralmente o câncer de intestino ele aparece entre 35 e 45 anos. E o local mais comum de aparecimento de câncer na síndrome de Lynch é no seco e no cólon direito. Então, autossômica dominante, presença de manchas café com leite, aparecimento do câncer é entre 35 e 45 anos e mais comumente aparece no seco e no cólon direito. Esses pacientes eles devem ser seguidos de perto. Entre 25 e 25 anos, se recomenda a colonoscopia a cada 2 anos, então entre 21 e 25 anos. Então aquele indivíduo tem síndrome de Lynch. Entre 21 e 25 anos, ele vai fazer uma colonoscopia a cada 2 anos. Após os 25 anos, se recomenda fazer a colonoscopia anualmente. E se for mulher, um exame ginecológico anual a partir dos 25 anos, já que essa síndrome ela também se relaciona ao aumento do risco de câncer ginecológico, principalmente a síndrome de Lynch tipo 2. Quais são os critérios diagnósticos para a síndrome de Lynch? Então, a presença de diagnóstico de câncer de cólon ou outro relacionado à síndrome, como ginecológico, rim, próstata, intestino delgado, em 3 ou mais familiares. Então, o primeiro critério, diagnóstico de câncer de cólon ou outro câncer relacionado à síndrome em 3 ou mais familiares. História de pelo menos um caso de câncer na família antes dos 50 anos. Então, história de pelo menos um caso de câncer antes dos 50 anos. História de câncer de cólon em pelo menos 2 gerações. História de câncer de cólon em pelo menos 2 gerações. E exclusão do diagnóstico de polipose hereditária. Então, a gente exclui o diagnóstico de polipose hereditária para fazer o diagnóstico da síndrome de Lynch. Então, a síndrome de Lynch também é um fator de risco para câncer de cólon. Outro fator de risco é o tabagismo.
Então ele aumenta em 2 a 3 vezes o risco de pólipos intestinais. E a gente sabe que geralmente aquele paciente que tem vários pólipos, ele tem um risco maior de câncer de intestino. E temos também uma outra síndrome que se relaciona ao aumento do risco de câncer de colo, que é a polipose adenomatosa familiar. Essa síndrome, ela aumenta o risco do câncer, chegando ao aparecimento do câncer em quase 100% dos casos. Então, é uma doença também que aumenta muito o risco de câncer de colo. A polipose adenomatosa familiar é uma doença autossômica dominante. Ela se caracteriza pelo surgimento de vários pólipos adenomatosos. Então, a colonoscopia pode ser encontrado 20 pólipos, 100 pólipos, às vezes milhares de pólipos. Pode causar, às vezes, diarreia, sangramento retal ou pode ser assintomático. Pode se associar também, além de adenoma no intestino grosso, a adenomas gástricos e duodenais. Por que a polipose adenomatosa familiar ela aparece? Então, geralmente, a gente tem, todos nós, um gene supressor tumoral no cromossomo 5, que é chamado de gene APC. Esse gene ele tem a função de inibir o crescimento desordenado de células epiteliais intestinais. Então, na polipose adenomatosa familiar, a gente tem mutações nesse gene. Isso causa um aumento, do aparecimento desses pólipos. Na polipose adenomatosa familiar, a gente pode ter um achado que é clássico dessa síndrome, que é a hiperpigmentação retiniana hipertrófica. E a probabilidade de câncer de cólon nessa síndrome se aproxima a 100% por volta dos 40 anos. Então, nesses casos, às vezes, se recomenda a colectomia, retirada do cólon, profilática em todos os indivíduos. Por quê? Porque praticamente 100% deles vão ter câncer de intestino por volta dos 40 anos. Dentre os fatores protetores, nós temos fatores alimentares, então o alto consumo de fibras, diminui o risco de câncer de cólon. Então as fibras, elas aumentam o trânsito intestinal, reduzindo o contato da mucosa com fatores cancerígenos. E também dilui no intestino essas substâncias cancerígenas. O alto consumo de cálcio parece também ser um fator protetor. O uso de AINES, de anti-inflamatórios não esteroidais e aspirinas parecem reduzir o risco de câncer de intestino em até 40%. Isso ocorre por inibição da ciclooxigenase tipo 2, inibindo o crescimento de células tumorais. Outro fator protetor é a terapia de reposição hormonal. Então a gente já sabe que aquela mulher que entra no período pós-menopausa e que faz reposição hormonal, ela tem um risco menor de câncer de intestino. O estrogênio, ele tem um efeito protetor direto no cólon. E o estrogênio parece facilitar a ação anticancerígena da vitamina D no intestino. E o estrogênio também modula fatores de crescimento no intestino. E um outro fator protetor seria a atividade física, também diminui o risco de câncer de cólon. Em relação ao câncer de cólon, quando é que a gente vai rastrear o câncer de cólon? Então hoje se recomenda rastrear o câncer de cólon em praticamente todo mundo. Então a gente vai rastrear indivíduos com história familiar. A partir de 50 anos é recomendado fazer um rastreamento populacional, então todo mundo deveria fazer um rastreamento a partir de 50 anos, terminando esse rastreamento entre 75 e 85 anos. O método de escolha para esse rastreamento é a colonoscopia, e naqueles pacientes que se recusam a fazer a colonoscopia, a gente pode fazer a colonoscopia virtual, que é feita com uma tomografia computadorizada helicoidal. A gente pode também fazer a retossigmoidoscopia flexível, mas aí a gente não consegue avaliar todo o cólon. E naqueles pacientes que se recusam ainda a fazer
esses exames, a gente poderia fazer o sangue oculto nas fezes. Naqueles pacientes que têm um familiar com câncer de intestino antes dos 60 anos, então a pessoa tem um familiar que teve câncer de intestino antes dos 60 anos. A gente está autorizado a iniciar esse rastreamento aos 40 anos de idade naquele indivíduo. Alguns autores também recomendam o seguinte: se aquele paciente tem um familiar que teve, por exemplo, câncer de intestino aos 55, se recomenda fazer o rastreamento dos familiares aos 45, ou seja, 10 anos antes da idade de aparecimento do câncer de intestino. Se você fez o rastreamento e a colonoscopia é normal, teoricamente você pode monitorar esse paciente fazendo colonoscopia a cada 10 anos. Sendo que se a colonoscopia for normal e se esse paciente não tiver fatores de risco importante. Então, se a colonoscopia for normal e ele não tiver fatores de risco importantes para o câncer de colo, a gente pode fazer então a colonoscopia a cada 10 anos. Se ele tiver fatores de risco, a gente faz antes desses 10 anos. O câncer de intestino, ele pode ser classificado em ulcerado, polipoide, anular e infiltrativo. O mais comum, geralmente, é o câncer de intestino ulcerado, que se aparece com uma úlcera na parede do intestino grosso. O polipoide é aquele que se projeta para a luz intestinal. O anular, geralmente, é aquele que compromete toda a circunferência do intestino. E o infiltrativo é aquele que infiltra a parede, podendo até mesmo causar um espessamento da parede do órgão. O câncer de intestino, ele pode se disseminar para os órgãos adjacentes, ou seja, para os órgãos próximos ao intestino. Pode também disseminar para linfonodos, pelos vasos linfáticos, então principalmente para os linfonodos regionais. E também pode se disseminar para outros órgãos pela veia porta, sendo os locais mais acometidos por metástase: fígado, pulmão e ossos. Então, o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma. Em relação às manifestações clínicas, geralmente os pacientes são assintomáticos nas fases iniciais e o sintoma mais comum no câncer de intestino é o sangramento intestinal. Podemos ter também alteração do ritmo intestinal, então o paciente ele passa a ter episódios recorrentes de diarreia ou episódios de constipação, ou alteração do hábito intestinal, então períodos em que ele tem diarreia, períodos em que ele tem constipação. Podemos ter dor abdominal, principalmente quando esse tumor já é maior, já obstrui a luz intestinal, então nós podemos ter dor abdominal em cólica. É comum nas fases mais tardias, nos pacientes com câncer mais avançado, perda ponderal. Anemia ferropriva pode aparecer por perda crônica de ferro. Então pode ser às vezes um sangramento microscópico não perceptível pelo paciente ou até mesmo a hematoquesia. E esses pacientes podem também apresentar febre. Então, entre as manifestações clínicas, nós podemos encontrar pacientes assintomáticos, com sangramento intestinal, alteração do ritmo intestinal, dor abdominal, perda ponderal, anemia ferropriva e febre. O diagnóstico é interessante, o exame clínico, o exame físico desse paciente com suspeita, principalmente naqueles pacientes com suspeita de tumor de reto. Então, a inspeção e o toque retal, eles podem ser importantes no diagnóstico de tumores anais e retais. E o exame padrão ouro, o exame de escolha para o diagnóstico é a colonoscopia. A colonoscopia, ela consegue avaliar a extensão da doença e é muito importante para a coleta de material para análise histopatológica. E também pode ser útil para a polipectomia, ou seja, já retirar aqueles pólipos que estão na parede do intestino. Nós precisamos, sempre que o paciente tem o diagnóstico de câncer, fazer o estadiamento para avaliar a extensão da doença. Um dos exames interessantes
nesse estadiamento é o ultrassom endorretal, principalmente nos tumores de reto. Então, o que esse exame vai avaliar? Ele avalia a extensão da doença na parede do reto e consegue avaliar também o envolvimento dos linfonodos regionais. Então, quando o paciente tem um tumor de reto, o ultrassom retal ele é muito importante para o estadiamento, pois avalia a extensão da doença na parede intestinal e avalia também o comprometimento dos linfonodos regionais. Para essa função, tanto para avaliar a extensão da doença na parede, como avaliar o comprometimento dos linfonodos regionais, a ressonância nuclear magnética também pode ser usada. Para fazer o estadiamento também se usa geralmente a tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve. Ela é muito importante para avaliar a presença de metástases, tanto pulmonares como abdominais, principalmente fígado. Avalia então a presença de metástases nesses locais, como fígado, que é o local mais comum, pulmão e linfonodos abdominais. E também consegue avaliar o comprometimento regional do tumor, ou seja, se ele já está tendo comprometimento das estruturas próximas ao intestino. A ressonância nuclear magnética também pode ser usada para o estadiamento. Ele consegue avaliar a extensão local do tumor, avalia o comprometimento dos linfonodos regionais e avalia a relação do tumor com órgãos adjacentes, como bexiga, útero, ovário e próstata. Então a gente pode usar ultrassom endorretal nos casos de câncer de reto, tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve e ressonância nuclear magnética. A tomografia por emissão de pósitrons, chamada de PET, ela é muito importante principalmente no pós-operatório, pois ela avalia a atividade metabólica do tumor, detecta recidiva do tumor e também avalia metástase à distância. O câncer de intestino ele tem um marcador sérico, que é o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário. O CEA ele não é usado para diagnóstico, ele não é usado para rastreamento e não deve ser usado para esses objetivos. Então o CEA não deve ser usado nem para rastreamento nem para diagnóstico. 50% dos pacientes eles têm o CEA negativo e algumas condições como tabagismo, cirrose hepática, tumores de ovário e pâncreas podem ter o CEA aumentado. Então ele serve para a gente avaliar o prognóstico desses pacientes antes da cirurgia e principalmente ele é usado no acompanhamento pós-operatório. Então níveis maiores do que 10 nanogramas por ml antes da cirurgia indicam uma doença bem avançada. Então isso seria uma forma da gente avaliar o prognóstico desse paciente. E ele é muito importante então para a gente avaliar o pós-operatório, para acompanhar esse paciente após a cirurgia. Então se a gente tiver níveis crescentes de CEA após a cirurgia, isso indica a recidiva da doença. Para estadiar esse paciente, a gente vai usar o clássico TNM, tumor N para avaliar linfonodo e M de metástase. Então quando o paciente ele tem T1 é quando a gente tem um tumor que invade apenas a submucosa. Então T1, invasão da submucosa. T2, invasão da muscular própria. T3, invasão da subserosa e gordura pericólica. Então T3, invasão da subserosa e gordura pericólica. T4A, invasão do peritônio visceral. T4A, invasão do peritônio visceral. T4B, invasão já de estruturas adjacentes. Em relação à classificação N, quando o paciente é N0, ele não tem acometimento de linfonodos. N1, quando a gente tem de 1 a 3 linfonodos comprometidos. N1 é dividido em N1A, N1B e N1C. N1A, quando a gente tem um linfonodo comprometido.
N1B, 2 a 3 linfonodos comprometidos. N1C não tem linfonodo regional acometido, mas tem presença de tumor na subserosa, mesentério ou tecidos pericólicos ou periretais, ou seja, já tem um comprometimento de estrutura adjacente. N2, acometimento de 4 ou mais, então N1 é até 3 linfonodos, N2 até 4, quer dizer 4 ou mais, né, mais de 4, N2A 4 a 6 e N2B mais de 7 linfonodos comprometidos. Então N2 mais de 4. Se for de 4 a 6, N2A. Se for mais de 7, N2B, ou seja, 7 ou mais N2B. E M de metástase, M0 se não tiver metástase. M1 com metástase à distância. Em relação ao tratamento do câncer de cólon, a ressecção cirúrgica é o tratamento curativo de escolha. Mesmo naqueles pacientes que já têm metástase, o câncer geralmente é ressecado para evitar complicações locais. Então, principalmente obstrução e perfuração intestinal. Então, mesmo naqueles pacientes, às vezes, se ele tiver condição clínica para a cirurgia, ele é submetido à cirurgia para evitar complicações locais. A cirurgia, ela deve incluir a excisão de todo o segmento acometido, mantendo amplas margens de segurança, e também é retirado os linfonodos regionais. Nos pacientes com câncer de cólon, aproximadamente 90% dos tumores podem ser ressecados no diagnóstico. E a mortalidade cirúrgica é pequena, geralmente de 1 a 2%. A cirurgia ela tem o objetivo de restaurar a continuidade do intestino e restaurar a função intestinal. A terapia neoadjuvante é aquela terapia que é realizada antes da cirurgia. Essa terapia, feita com radioterapia e ou quimioterapia pré-operatória, ela parece ter mais benefícios no câncer de reto do que quando a gente compara no câncer de cólon. Por quê? Porque as células tumorais do reto, elas apresentam uma biologia distinta das células do câncer de cólon. Então, elas respondem melhor à radio e quimioterapia pré-operatória. Esse tratamento ele tem o objetivo de reduzir o tamanho do tumor, permitindo excisões cirúrgicas menos extensas. E, nesses casos, quando a gente faz a terapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, a gente tem uma maior probabilidade de preservação do esfíncter anal. Geralmente, a terapia neoadjuvante ela é recomendada em tumores estágio T2, T3 e T4 ou N1. Nesses casos, é quando o paciente ele vai ter mais benefícios. E também é indicada nos tumores localizados dentro de 5 centímetros da margem anal. Esses pacientes também devem receber a terapia neoadjuvante. Geralmente se faz a radioterapia em 5 a 6 semanas, mais quimioterapia com 5-fluoracil e leucovorin, que é o ácido fólico, e geralmente a cirurgia é feita 10 semanas depois. Já a terapia adjuvante, que é aquela realizada após a cirurgia, ela visa exterminar possíveis micrometástases remanescentes, então às vezes ainda pequenos focos, né, de tumor ou de metástase. Com a terapia adjuvante, a gente tem uma redução das recidivas e aumento do percentual de cura do tumor, né? Também a gente tem uma resposta melhor nos tumores retais e anais. Então, só para se ter uma ideia, a radioterapia e quimioterapia após a cirurgia aumenta a sobrevida no câncer retal estágio 2 e estágio 3. Então, a terapia adjuvante, que é aquela feita após a cirurgia, ela geralmente é indicada pois aumenta a sobrevida e aumenta a taxa de cura. Nos casos, principalmente nos casos de câncer retal, nos casos de câncer de cólon, parece não haver benefício da radioterapia pós-operatória. Já no câncer de cólon, a quimioterapia adjuvante pode ser também indicada nos estádios 1 e 2. O principal esquema utilizado para essa terapia adjuvante é o uso de 5-fluoracil com leucovorin. E a adição da
oxaliplatina não reduz mortalidade, mas reduz recidiva. Então esse fármaco, a oxaliplatina, ela pode ser adicionada a essa terapia inicial. Nos casos de câncer de cólon, a gente pode também fazer cirurgia das metástases. Então, pacientes às vezes com nódulos metastáticos no fígado, ele pode ser submetido à cirurgia com retirada desses tumores hepáticos. A gente sabe hoje que essa cirurgia aumenta a sobrevida do paciente. Geralmente, quando o paciente ele tem até 4 focos de tumor hepático e tem um baixo risco cirúrgico, a cirurgia já é programada imediatamente. Já aqueles pacientes que têm mais de 4 metástase ou suspeita de acometimento de linfonodos portais, esse paciente, então, antes da cirurgia, ele é submetido a um tratamento com quimioterapia, com oxaliplatina, mais bevacizumab. Então, faz-se a quimioterapia antes e depois a cirurgia. Como é que a gente vai acompanhar esse paciente depois da cirurgia? O risco de recidiva é maior nos 2 primeiros anos após a cirurgia. Então se recomenda avaliar a dosagem do CEA a cada 3 a 6 meses por 2 anos. Após os 2 anos, dosagem do CEA a cada 6 meses até completar 5 anos. Se esse paciente tiver em algum momento dessa avaliação um CEA maior que 10 ou 2 elevações persistentes, isso indica recidiva e ele tem que ser reavaliado. Em relação à colonoscopia, geralmente se faz a colonoscopia, se recomenda a colonoscopia 1 ano após a cirurgia. Se essa colonoscopia for negativa, repeti-la em 3 anos e posteriormente a cada 5 anos. 1 ano, posteriormente 3 anos e se a colonoscopia for normal, a cada 5 anos. Vamos fazer algumas questões. São condições clínicas que geram risco elevado de desenvolver câncer coloretal. Então, exceto. Então, vamos marcar que não aumenta o risco de câncer de colo. Então, polipose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch, então são 2 síndromes genéticas que aumentam o risco de câncer de colo. Parente de 1º grau com câncer de colo? Sim. Retocolite ulcerativa? Sim. Pós-ureterosigmoidoscopia? Sim. Doença diverticular e 50 anos de apendicectomia? Não. Então, nem a apendicectomia, nem a doença diverticular aumenta o risco de câncer de colo. Os guidelines recomendam rastreamento do câncer coloretal em pessoas sem doenças ou antecedentes familiares a partir de 50 anos. Então, hoje, a recomendação para rastrear câncer de intestino na população em geral é a partir de 50 anos, que, como eu comentei, a idade é um dos principais fatores de risco para o aparecimento do câncer de intestino. Hoje já se discute muito a antecipação desse rastreamento, né? Alguns autores já indicando que talvez o ideal seria a partir dos 45 anos. No segmento pós-operatório dos carcinomas coloretais, é mais indicada a dosagem do seguinte marcador. Então, ácido 5-hidroxiindol acético? Não. CEA, o antígeno carcino embriônico? Sim, seria então o CEA, o marcador de acompanhamento do paciente no pós-operatório. No estadiamento do pré-operatório do câncer coloretal, está correto afirmar que a investigação de metástases intraabdominais e pélvicas e pulmonares é feita preferencialmente por tomografia computadorizada? Sim. Então, geralmente, a gente vai usar a tomografia para procura de metástases à distância. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Pode-se afirmar em relação ao câncer coloretal: 50% dos casos apresentam caráter hereditário? Não, não é. 50% é uma porcentagem muito alta. A dosagem do CEA pode ser utilizada como método de triagem. Então o CEA ele não é usado nem para triagem nem para diagnóstico. A ressecção de metástase hepática melhora a sobrevida? Sim. Então quando o paciente tem condição, ele também é submetido à retirada das metástases hepáticas e isso aumenta a sobrevida dele. Então, espero que vocês tenham gostado. Abraço, até mais.